Me arrependi do meu investimento na Irani dos últimos dias? Ainda vale a pena investir? É uma oportunidade ou um momento de venda? Isso é o que nós vamos tentar responder hoje, mostrando os resultados do quarto TRI de 2024 da Irani, também os resultados anuais. Já vou adiantando, pessoal, menos 44% no lucro líquido. Será que é hora de vender? Como sempre, aviso importante: conteúdo puramente educacional e informativo. Não é recomendação de investimento, eu sempre falo, minha carteira é diferente de cada um tem sua carteira, seus objetivos. Eu tenho uma carteira mais voltada para uma carteira previdenciária com fortes dividendos. Enfim, não sigam cegamente qualquer influenciador que estiver falando para vocês comprarem ou venderem uma ação. Analisem por vocês mesmos, sigam firmes na sua caminhada, porque não é uma estratégia única que dá certo, mas existem várias estratégias que no longo prazo são vencedoras. Sem enrolação, resultados do quarto TRI da Irani. Em relação a 2024, houve um aumento de 10% na receita líquida e 3,1% no EBITDA, reflexo dos preços. A Irani, pessoal, não havia reajustado os preços de forma condizente com o mercado. Eles estavam segurando e parece que agora, tri por tri, eles têm reajustado seus preços, gerando uma melhora na receita e percentual de exportação. Consequentemente, o EBITDA também está ficando ajustado, tem melhorado. O lucro líquido, esse é um slide bem importante, pessoal. O lucro líquido houve um aumento de 2.500%, porém o impacto maior foi de reconhecimento de alguns tributos. Então, quando você olha esses gráficos, você acredita que houve um aumento muito grande do lucro, mas a maior parte desse lucro líquido foi não recorrente, com a exclusão da base tributária do ICMS. Isso, pessoal, é um lucro que não ocorrerá novamente nos próximos anos, provavelmente não irá ocorrer. Nós temos que ficar de olho nessa barra verde, que é o lucro líquido recorrente. Esse seria o mais importante para a gente olhar. Então a gente verifica que na ótica anual houve uma caída de 30%, e quando a gente olha na ótica trimestral, houve uma queda de 52%, uma queda bem acentuada da Irani nesses últimos dias, hein? Nesses últimos trimestres, um lucro bem abaixo. O setor em peso, houve um aumento de 4,1% no setor de volume de vendas no papel ondulado, setor de embalagens sustentáveis. O setor houve um aumento de 4,1% pensando na ótica anual, e também em vendas em metros quadrados também houve um aumento. Porém, a Irani aumentou o volume de vendas em apenas 0,4%, não captando o, o volume total que o setor vendeu. Consequentemente, pessoal, quando a empresa não consegue captar esse volume de vendas do setor, a empresa acaba perdendo market share, acaba perdendo fatias de mercado. A Irani, nesse ano de 2024, houve essa perda. Aqui no setor de papel ondulados, perceba que os preços médios, conforme havia falado no início dos slides, houve um aumento do preço médio de 7,3%. A Irani aparentemente tem começado a repassar os valores da inflação, a matéria-prima que tem aumentado muito tem começado a repassar para o consumidor. Aqui já seria o setor de papel para embalagens sustentáveis. O segmento também houve um aumento nas vendas totais, os preços médios a Irani conseguiu fazer um reajuste, isso consequentemente vai ter um peso na hora do balanço. Mas a gente ainda percebe, pessoal, que o EBITDA não tem acompanhado a receita. Por quê? Porque a matéria-prima, o preço das aparas, continua muito alto. Perceba que para o quarto TRI de 2023 houve um preço líquido por tonelada de 559, aumentando em 82% comparando com o quarto TRI de 2024. Mas quando a gente pega TRI por TRI, a gente enxerga que houve uma estabilização. Então, se a Irani começar a repassar esse valor no preço, começar a repassar essa alta da matéria-prima no preço, podemos ter um quadro de reversão e de aumento no lucro recorrente. No segmento de resinas sustentáveis, que seriam os projetos de breu e terebintina, houve um aumento nas vendas com o retorno dos embarques no Rio Grande do Sul, aumento nos preços médios em relação ao quarto TRI de 2023, principalmente devido ao câmbio.
o câmbio houve essa valorização no ano de 2024, uma desvalorização do real, porém uma valorização do dólar. Isso, consequentemente, favorece a Irani nesse setor de exportação. E também o Rio Grande do Sul, devido à devastação que houve, a tragédia que houve no Rio Grande do Sul, estavam com os portos fechados. Agora já houve a reabertura, então conseguiu, a gente percebe que tri por tri houve um aumento de 31% e também na ótica anual um aumento de 25%. O preço médio das resinas também houve um aumento substancial, mas tri por tri houve uma estagnação. Aqui a gente já vai olhar para o resultado anualizado, pessoal. A gente verifica que a Irani teve uma alta de 2,1% na receita líquida em razão dos maiores volumes de preço e redução de 3% no EBITDA ajustado, devido ao aumento de custo, em especial as aparas. Era o que eu estava falando, a matéria-prima da Irani, as aparas, ela houve um aumento muito substancial no preço, quando a gente compara a ótica anualizada. Isso, consequentemente, vai bater na receita e no EBITDA. Perceba que houve um 3%, né? O EBITDA ajustado e a margem, aqui nós tivemos uma margem menor, e o EBITDA também ajustado um percentual bem menor. Aqui seria a questão do lucro líquido recorrente que estávamos comentando no segundo slide. Perceba que tanto na ótica anualizada quanto na ótica recorrente, a Irani diminuiu seu lucro líquido. Mesmo contando com o não recorrente, na ótica anualizada a Irani perdeu 20% do lucro líquido, comparando ano a ano. E o recorrente, que é o que eu sempre falo, esse é o que realmente importa, o ano a ano houve uma diminuição de em torno de 45% no lucro líquido. Então é uma coisa para a gente ligar o sinal de alerta. Apesar da Irani ainda estar bem posicionada, tem que ligar o sinal de alerta aqui na Irani. Nos últimos dias eu fiz um aporte na Irani, porém creio que vou deixar ela ainda em banho-maria, esperar melhorar os resultados. A Irani está bem posicionada no mercado para captar essa onda de papéis ondulados de vendas, principalmente voltado para o e-commerce, que houve uma expansão muito grande. A gente percebe que houve um aumento de 4% ano a ano. Então, se ela estando bem localizada no mercado, bem posicionada no mercado, pronta para captar esses grandes ganhos, pode ser que a Irani em 2026, no longo prazo, volte a nos dar alegrias e registrar um lucro maior. A alavancagem foi de 2,6 vezes contra 2,07 em 2023, aumentou um pouquinho, pessoal, mas ainda continua bem em linha com os parâmetros estabelecidos pela empresa. Essa alavancagem de 2,26 ainda é bem confortável para o tamanho da empresa, para a geração de caixa. Então, só para vocês saberem como que é feito esse cálculo da alavancagem, é só pegar a dívida líquida dividido pelo EBITDA. Que a gente pega a dívida líquida aqui de 1,76 bi dividido pelo EBITDA de 475 milhões. Então a gente tem uma dívida líquida, uma alavancagem de 2,26. A gente percebe que o custo médio da dívida fica em 11,22. A taxa da Selic atualmente está em 13. Logo, essa custo de dívida acaba ficando um pouco abaixo da produção do mercado. E a gente percebe também que a maioria da dívida da Irani é para o longo prazo, ou seja, acima de 12 meses. Para o curto prazo, eles não têm tantas dívidas a pagar. Esse é um outro ponto de atenção, que o ROIC de 2024 foi bem abaixo e já vem caindo ano a ano. Atualmente, o retorno on equity está em 10,8, o retorno do investimento está em 10,8. Então, para cada 100 que a Irani faz, o retorno é de 10,80, das mais baixas taxas dos últimos anos. Perceba que a Irani desde 2019 tem feito um trabalho fantástico, obtendo um ROIC aqui de até 25,5, porém, devido aos preços, aos custos, à alavancagem, principalmente a plataforma Gaia, que houve um investimento de mais de 1,2 bilhão projetado e já foi investido 1 bilhão, principalmente por causa disso acaba que o valor que retorna para a empresa, o ROI, continua sempre baixando. E esses projetos ainda não foram finalizados e não vêm entregando um resultado interessante.
Aqui eu tirei da minha planilha, pessoal, a Irani. O valor de mercado atual gira em torno de 1,6 bi, o PVP 1,34. O lucro líquido de 2024 foi de 304 milhões, porém, excluindo o lucro não recorrente, teria sido 136 milhões. O preço sobre o lucro em 31 de 2 de 2024 foi de 5,26. O lucro líquido projetado, o mercado ainda vai começar a precificar melhor, porém eu fui bem conservador aqui, deixei em 200 milhões, porque o ano de 2024 para a Irani não foi bom, e de 2025 acredito que seja desafiador ainda para que a Irani possa retornar a ter um ROI interessante, a ter um preço sobre lucro bom também, e a gente vê que o PL dos últimos anos da Irani foi de 9,7. Pode ser que tenha uma tendência de melhora, né? Mas a empresa tem que demonstrar isso nos resultados. Aqui é interessante a gente ver também os dividendos, mais a recompra de ações. A Irani no ano de 2024 houve uma recompra de ações muito intensa. Entre dividendos, JCP e recompras, a Irani gastou 175 milhões. Quando você pega a distribuição por ação, você pega o dividendo que a Irani realmente colocou no bolso do acionista, foi em torno de 3%, mas quando junta os dividendos, o JCP e a recompra de ações, o shareholder yield foi de 10,4%. Um dos valores interessantes para a bolsa, né? Um dos grandes dividendos da bolsa. Porém, seria mais interessante que a Irani, quando você faz essa recompra de ações, você está decidindo pelo acionista que ele está como se fosse reinvestindo na empresa, porque agora ele detém uma parte maior da empresa. Quando a Irani recompra essas ações e coloca as ações em tesouraria, significa que o investidor manteve uma nova participação maior na empresa. Mas o interessante seria se eles dividissem, se eles realmente colocassem isso no bolso do acionista. A Irani tem uma política de dividendos bem interessante, né, pessoal? Que ela vem em maio, abril, março, agosto e novembro, cerca de 5 pagamentos por ano. Então, eles realmente têm uma política de proventos muito interessante para a gente usar aquela estratégia do dividendo inteligente, que é você pegar os dividendos do mês 3, reinvestir na própria Irani para colher os dividendos no mês 4, reinvestir ou na Irani ou alguma outra empresa que possa te gerar dividendos bem próximos, porque ao invés de você pegar um dividendo de março e reinvestir numa empresa que vai te dar dividendos talvez num próximo ano, você reinveste na mesma empresa ou numa empresa que vai te pagar dividendos recentes para poder aumentar a bola de neve, pegar os novos dividendos, colocar na mesma empresa ou em novas empresas. Essa é a tática do dividendo inteligente. O gráfico que eu sempre gosto de mostrar para vocês, pessoal, que é o lucro versus cotação. Realmente a Irani decepcionou o mercado, não veio em linha com o que o mercado estava esperando para 2024. Houve uma decepção, tanto o que a gente falou dos preços da matéria-prima muito esticado. A Irani não conseguiu repassar os preços no momento correto, agora que vem conseguindo repassar o preço ao consumidor. Então houve um certo atraso nisso. Realmente a ação decepcionou um pouco o mercado, porém continua uma empresa grande, uma empresa sólida. A empresa está posicionada para pegar o momento que a maré virar. A empresa está bem posicionada, tem uma estratégia clara, tem uma boa governança. Então temos que esperar para ver. Particularmente eu devo deixar essa ação ainda em banho-maria, vou deixar ela aguardando, não pretendo vender nem fazer nenhuma movimentação e aguardar os próximos resultados, verificar o preço da matéria-prima, o preço do papel ondulado, como que ele vai movimentar. É um mercado cíclico, então vamos aguardar para a gente ver os próximos movimentos da empresa. Então por hoje é só, pessoal. Agradeço a participação de todos. Peço que vejam os próximos vídeos, comentem alguma coisa para gerar engajamento, alguma dúvida que vocês tiverem e curte o vídeo para mim. Valeu, obrigado.